Olá, sábios, sejam bem-vindos a mais uma live da nossa série As Parábolas de Yeshua. Uma honra ter todos vocês aqui, uma honra estarmos aqui em um Shabat para ouvirmos mais das palavras do Eterno Deus e, de fato, podermos aprender dele, que é manso, é humilde, um homem de dores, mas que foi ungido com óleo de alegria. Antes de nós começarmos, nós temos o nosso ritual diário, onde nós curvamos nossas cabeças, fechamos nossos olhos e nós dizemos juntos: sou grato a Ti, Rei vivo e eterno, por ter restaurado a minha alma dentro de mim, com misericórdia. Tua lealdade é grande. Amém, amém. Sábios e sábias, eu vou falar uma curiosidade judaica aqui para vocês. E, obviamente, é só para os comprometidos que estão aqui, mas sabe por que na oração no Modéani, o judaísmo ensina que a oração deve ser: sou grato a Ti, Rei vivo e eterno, por ter restaurado a minha alma dentro de mim com misericórdia. O judaísmo acredita que a alma sai do corpo quando você está dormindo. Por isso que nós agradecemos pela manhã, dizendo: sou grato a Ti por ter restaurado a minha alma dentro de mim, porque ela foi restaurada, ela retornou para o corpo. Eu não vou entrar muito nesse detalhe aqui, sobre o que eu acredito, o que eu não acredito, porque esse não é o objetivo. Hoje nós vamos apenas estudar a parábola do semeador, uma parábola muito importante. Eu desejaria muito que mais pessoas estivessem aqui, porém, eu sou extremamente grato pelo comprometimento de mais de 150 pessoas que no Shabat, podendo ficar na cama, podendo ficar dormindo, escolheram estar aqui para estudar não com Natanael, mas com o Senhor Yeshua. Parábola de hoje, parábola do semeador, você encontra em Mateus, no capítulo 13, você encontra em Marcos, no capítulo 4. Sabes, me permitam perguntar, todos vocês me ouvem bem? Vocês estão me ouvindo bem? Meu som tá rachando aí ou tá bom para vocês? Você também consegue ler essa parábola em Lucas, capítulo 8, Lucas capítulo 8, e nós vamos ler, tendo a preferência de ter ela em Mateus, de ter ela em Marcos, nós vamos ler capítulo 8 de Lucas, do versículo 5 ao versículo 15, ok? Lucas capítulo 8, versículo 5 ao 15, ok. O áudio está perfeito, está claro, está ótimo, está bom. Muito bom, sabes? Amém. Lucas capítulo 8, versículos 5 ao 15. Um fazendeiro saiu para semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros a comeram. Parte caiu sobre pedras e, quando brotou, as plantas secaram por falta de umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e a sufocaram. Outra parte ainda caiu em solo rico, cresceu e deu 100 vezes mais do que a quantia semeada. Depois disso, exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 9. Os Talmidim, os discípulos, lhe perguntaram o que a parábola poderia significar. Ele disse: a vocês foi dado conhecer os segredos do reino de Deus, mas outros são ensinados por parábolas, para que olhem, mas não vejam, e ouçam, mas não entendam. A parábola significa isso. A semente é a mensagem de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. E então vem o adversário e tira a mensagem do seu coração, para impedi-los de serem salvos por não crerem nela. As que caíram sobre as pedras são os que ouvem a palavra, aceitam-na com alegria, mas não têm raiz. Eles creem durante algum tempo, mas quando vem o tempo da provação, apostatam. Quanto às que caíram entre os espinhos, são os que ouvem, mas ao seguir o seu caminho são sufocados pelas preocupações, riquezas e pelos prazeres da vida. Por isso, o seu fruto nunca amadurece. Versículo 15.
Mas as que caíram no solo rico são os que, quando ouvem a mensagem, a retêm e dão frutos com coração bom, generoso e com perseverança. Algo importante de nós notarmos no início dessa parábola, já sábios, é que não são muitas parábolas em que Yeshua já explica a parábola. Não é interessante? Logo que ele entrega a parábola, ele saiu para semear. Ele semeou no lugar XYZ, e aí os discípulos perguntam, tá, e o que significa? E aí então Yeshua, ele faz como se fosse as lives que nós estamos fazendo das parábolas de Yeshua, onde ele explica tintim por tintim o que cada palavra que ele acabou de entregar significa. Alguém perguntou aqui, ó, quero me matricular, me instrua o que devo fazer. Ana, hoje não é dia de se matricular. Eu nem vou falar sobre a escola aqui hoje. Já tô deixando isso claro aqui. Se mais alguém entrar perguntando sobre a escola, me ajudem dizendo, Natanael não falará sobre a escola hoje. Por quê? Hoje é Shabat. Então hoje não é dia de você estar comprando a escola. Não. Amanhã você pode fazer a sua matrícula na escola de Querendo Sabedoria. Mas hoje, sabes, eu recomendaria que, eu não matriculei na escola. Tudo bem. Então leia a sua Bíblia hoje, estude hoje. Eu vou deixar as lives, como eu tenho feito nos finais de semana, eu vou deixar as lives, todas elas disponíveis. Assiste as lives novamente aqui, mas hoje não é dia de entrar na escola de Querendo Sabedoria. O que nós precisamos aprender já no começo dessa aula que Yeshua está nos dando? Que você escutar, somente escutar, não necessariamente dá frutos. Nem toda escuta vira frutos. Escreve aqui pra mim, ó. Nem toda escuta vira frutos. Não é porque você escutou, Ana, não precisa pedir desculpa. Não precisa pedir desculpa, tá? Tá tudo bem. Eu só tô explicando. No sábado, por preferência, eu prefiro que ninguém se matricule na escola de Querendo Sabedoria. Hoje é Shabat. Então, não quero induzir ninguém, não quero falar sobre a escola, não quero botar link aqui, ok? Então, não se preocupa, não precisa pedir desculpa não. Fique em paz, sabe? Ok? Fica muito em paz. Eu vou deixar o replay disponível aqui de todas as lives, então você pode estudar desde a live 1 até a live 18, inclusive, que é a live de hoje, mas, posteriormente, amanhã você pode fazer a sua matrícula e vai ser muito bem-vinda na Escola de Querendo Sabedoria. Nem toda escuta vira fruto. É a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui todos os dias, sábios e sábias. Não é porque nós estamos acordando cedo, não é porque nós estamos aqui lendo a Bíblia todos os dias. Ok, é importante, tudo isso é muito importante e são passos importantíssimos, mas sem uma vida prática, sem de fato fazermos com que isso gere algum fruto, nós vamos ser como uma figueira estéril. Folhas e flores bonitas, até temos uma aparência de que vamos dar algum fruto, mas no final das contas não damos frutos nenhum. Há 2, 3, 4 anos. E Yeshua, ele mais uma vez aqui, ele se encontra à beira-mar. E a beira-mar aqui, um sinal de que mostrava simplicidade e também mostrava a profundidade dos ensinamentos dele, com mais uma parábola que ele está nos contando. E aí estava ali Yeshua diante de uma vasta multidão e ele adota essa didática singular dele, que é através de contar parábolas. Parábolas cotidianas, que, num primeiro momento, parecem histórias simples, parecem só histórias. Ó, o Reinaldo falando aqui, ó, ontem ministrei sobre a parábola da figueira numa vigília. Parecem histórias simples, parecem histórias que às vezes uma criança conseguiria entender, mas essas histórias elas carregam mistérios profundos do reino do eterno Deus. E a parábola do semeador é, talvez sem dúvida, uma das mais faladas, eu acredito, ou talvez uma das parábolas mais emblemáticas de todas essas que Yeshua contou. Existem algumas que são mais famosas, né? Filho pródigo, parábola do semeador, parábola dos talentos, e eu acho que talvez no top 3 a parábola do semeador, ela está ali no meio dessas 3 principais, vamos dizer assim. Portanto, o que Yeshua está nos contando é, na verdade, como eu sempre digo, ele está colocando um espelho na nossa frente. Ele está colocando um espelho diante do coração humano, para que o coração humano possa se olhar
e ver se ele consegue encontrar as palavras da vida eterna. É importante notar que as parábolas que Yeshua proferia, as parábolas que ele proferia, ele não utilizava palavras por acaso. Cada parábola dele era de fato uma ferramenta. Ele não sentava e falava, vou contar uma história agora para vocês dormirem. Não. Cada parábola tinha um significado cirúrgico. Ou seja, ele entregava elas, ele projetava elas para revelar algumas verdades que eram ocultas e, obviamente, para confrontar algumas realidades espirituais. Então, essa parábola em particular aqui, ela vai nos convidar para que nós façamos uma introspecção hoje. Uma introspecção profunda sobre como que nós estamos recebendo as palavras do Eterno Deus e como que nós estamos processando a semente que Ele coloca diante de nós, que Ele planta nos nossos corações. A primeira coisa que nós precisamos aprender hoje, é que Yeshua, ele não está contando uma história para entreter o público dele. Não é uma estratégia de entretenimento. Ele, na verdade, está confrontando uma ilusão que é muito perigosa. E qual é essa ilusão? A ideia de que meramente se expor à palavra de Deus, uma simples audição das verdades espirituais, isso já é suficiente para que você seja transformado. Ele está cortando a ideia de que você simplesmente ler, simplesmente fazer rituais religiosos, você já é transformado. A grande verdade é que a parábola, ela revela que a semente, a eficácia da semente, ela não depende apenas do semeador ou da qualidade da semente, mas ela depende também, crucialmente, da condição do solo. Escreve aqui, ó, tão importante quanto a semente é o solo. E o solo aqui, nós vamos dizer o quê? O coração do ouvinte. O solo representa o coração de cada pessoa que está ouvindo essas palavras. Então nós temos essa tensão que ela mora na disparidade entre a universalidade da mensagem e a particularidade da resposta, expondo aqui a ineficácia de uma fé que é superficial, de uma fé que é distraída, de uma fé que não tem raízes profundas. E Yeshua, ele nos força, através dessa parábola, a olhar para dentro de nós mesmos, para que nós possamos questionar na manhã de hoje. Qual é a condição do meu solo? Você já fez essa pergunta? Escreve aqui para mim, qual é a condição do meu solo? Qual é o seu tipo de coração? Você já fez essa pergunta? Como é que é o seu coração quando as palavras são lançadas? Um grande sábio, com maestria, né, com uma perspicácia, com uma perspectiva inigualável, o profundo conhecimento que ele tinha das Escrituras, este grande sábio, ele nos ajuda a enxergar uma verdade que é fundamental, mas que muitas vezes ela é negligenciada. A eficácia de uma palavra pregada, tão vividamente ilustrada pela parábola do semeador, ela mora não primariamente na figura do semeador, por mais ungido que ele seja, ou talvez na intrínseca e inquestionável qualidade da semente, que é a palavra do Eterno Deus. O que ele está querendo dizer para nós é que a eficácia, o resultado, ele não mora no pregador. Deixa eu tentar traduzir para vocês. A eficácia do resultado não mora no Natanael, não mora no pregador, por mais eloquente que ele possa ser. Ele fala hebraico, ele fala aramaico, ele fala sírio-fenício, ele fala em grego, ele fala na língua dos homens, dos anjos. Ele é o Jiraya. Por mais que ele seja carismático, bom, por mais que a palavra seja boa, que é a semente, então por mais que o semeador seja ótimo, por mais que a semente seja ótima, a grande verdade é que o resultado mora crucialmente na condição do coração de quem está ouvindo.
A palavra do eterno Deus, ela é universalmente semeada, sim. Mas a frutificação, ela está condicionada pela receptividade do solo. Então nós temos uma progressão interpretativa dessa parábola, que vai desde a escuta atenta e a compreensão profunda, que são os pilares negociáveis para uma conversão genuína e uma vida verdadeiramente frutífera, até a análise detalhada das barreiras e dos obstáculos que impedem esse crescimento espiritual. E essas barreiras, nós podemos identificar elas como a recepção superficial, as distrações mundanas, que muitas vezes sufocam a fé, a interferência maligna que rouba a nossa semente. Então, para esse grande sábio comentarista, a capacidade de produzir frutos não é só um mero detalhe. É, na verdade, um termômetro de aceitação e de assimilação da mensagem que o Eterno nos entrega. Esse é um indicador inegável e irrefutável de que a semente encontrou de fato um solo fértil e transformado e vai dar frutos. Então isso nos ensina que a responsabilidade é nossa, a decisão é nossa, o resultado da semeadura em nossa vida depende, em última instância, da nossa resposta ao semeador. Escreve aqui, ó, a decisão é minha, escreve aqui. Por isso que eu pergunto novamente, que tipo de terra que a palavra do eterno Deus tem encontrado em você? Comenta aqui, qual é o tipo de terra que você tem? Nós vamos falar um pouco agora a respeito da universalidade da semente e a seletividade do solo. A primeira coisa, sabes, que nós precisamos perceber é a universalidade da semente da palavra de Deus. E Yeshua, o grande semeador aqui, na sua infinita misericórdia e no seu propósito eterno, ele espalha a semente de forma indiscriminada sobre todas as águas, conforme fala Isaías capítulo 32, versículo 20. A semente alcança todos os tipos de solo, sem distinção. Isso nos ensina uma verdade que ela é profunda e ao mesmo tempo libertadora. A graça do Eterno não faz acepção de pessoas. A mensagem redentora do reino, ela é oferecida para todos, sem restrições ou pré-condições. Agora, no entanto, é importante nós notarmos também, e aqui tem uma das tensões centrais da parábola, que embora a semente seja a mesma, ela é perfeita, ela é poderosa, o semeador é o mesmo, o próprio Yeshua, com toda certeza o resultado varia drasticamente. Entre os muitos que ouvem a mensagem das palavras da antiga sabedoria, que têm acesso a essa palavra viva, apenas uma pequena parcela recebe de tal forma que consegue produzir frutos genuínos e frutos duradouros. Então, isso vai confrontar diretamente a ilusão perigosa de que receber a palavra já significa transformação. Não significa. Somente ouvir a palavra não significa transformação. Ah, Natanael, mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos voltar para o contexto do que esta palavra significa no original. Para a palavra ouvir, no hebraico, nós temos a palavra Shema. Shema, eu vou escrever aqui no chat para você ver o que significa a palavra Shema. A palavra Shema, quando o Eterno Deus fala Shema Israel, Adonai Elohim Adonai Echad, ouve, ó Israel. O Eterno nosso Deus, o Eterno é um. Shema significa, a palavra entrou pelos ouvidos, ela foi compreendida e discernida com a mente e com o coração, e você coloca ela em prática com as tuas mãos. Você caminha
por cima dessa palavra. Essa palavra é quem te sustenta a partir de agora. Porque você vai caminhar com os teus pés sobre ela. Você vai tocar nessa palavra, você vai colocar em prática com as tuas mãos e com os teus pés. Em outras palavras, os sábios dizem que se você não pratica uma palavra, significa que o ouvir nem foi efetivado. Em outras palavras, como nós dizemos, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Ou seja, meramente ouvir, mas não discernir com sua mente e coração, não colocar em prática com as tuas mãos e os teus pés, significa que não houve uma transformação. A grande verdade é que a responsabilidade pela transformação, ela está sobre o solo, sobre a condição intrínseca, sobre a condição cultivada do coração do ouvinte. Logo, ouvir é obedecer. Escreve aqui, ó, ouvir é obedecer. Agora, isso de forma alguma diminui a soberania absoluta do Eterno. Jamais, mas ao contrário. Mostra a nossa responsabilidade. Em preparar o solo. Mostra a responsabilidade de estarmos com uma terra arada para receber aquilo que o Eterno quer colocar nos nossos corações. A palavra do Eterno Deus, ela é poderosa nela mesma. Ela é a fonte de vida, a fonte de transformação, mas a sua potência transformadora, ela se manifesta plenamente em corações que estão receptivos, corações que estão humildes, corações que estão preparados. Por isso que nós temos que orar cada vez que nós nos encontramos com a palavra de Deus, pedindo: ara a terra do meu coração. Abba, prepara a terra do meu coração. Porque senão ela vai cair numa terra pedregosa e não dá resultado. Então, a parábola ela não é só um conto aqui que Yeshua está entregando. É de fato um chamado urgente. É uma força decisória. Será que nós seremos um solo que acolhe a semente, que nutre a semente, que faz a semente frutificar de forma abundante? Ou será que nós seremos um solo que rejeita a semente, que sufoca a semente, que torna a semente estéril? E aí, de fato, perdendo a oportunidade de receber uma vida plena no Eterno Deus. Para aprofundar um pouco mais o nosso estudo aqui, nós precisamos dar alguns passos atrás, lá para o contexto histórico-cultural, para perceber onde Yeshua ele proferiu essa parábola. Por quê? Existe uma grande chave para que nós possamos decodificar aqui tudo o que ela quer dizer. Na antiga Judéia e Galileia, a agricultura não era só uma atividade econômica. Na verdade, era praticamente o centro da vida das pessoas. Era a base da existência deles. Era um espelho vívido da existência e da dependência do Eterno Deus. O terreno, que era muitas vezes árido, pedregoso, infestado de ervas daninhas, exigia que eles trabalhassem de forma árdua, exigia uma paciência inabalável para eles cuidarem desse terreno, existia uma compreensão dos ciclos da natureza, das estações. Então, a prática da semeadura no primeiro século era completamente diferente da agricultura moderna. Isso é óbvio para nós. Onde a terra ela tinha que ser preparada antes. O agricultor, ele comumente, ele espalhava a semente com as mãos sobre o campo antes mesmo de arar a terra. Olha que interessante. Antes de arar a terra, ele lançava as sementes. Isso explica de forma muito prática e visual por que as sementes elas caíam em diversos tipos de solo. Nos caminhos batidos, compactados, nas áreas que eram rochosas, pedregoso, com pouca terra, entre os espinhos, entre as ervas daninhas que já estavam presentes, antes mesmo de que o arado pudesse incorporá-las à terra. A dependência das chuvas temporãs no outono para amolecer a terra antes de arar ela e das chuvas serôdias na primavera para o amadurecimento dos grãos como o trigo, a cevada, por exemplo, ela era total. Eles dependiam dessas chuvas. Ela era negociável. Então isso nos ensina que a vida espiritual, assim como a agricultura na época, dependia de fatores externos.
dependia da provisão, da provisão divina e dependia também de fatores internos, da preparação diligente no solo do coração e de um ambiente propício, de uma preparação contínua e vigilante. Quem aqui está entendendo, digita, eu estou entendendo. Ó, temos uma pergunta aqui. Alguém perguntou aqui, ó. Não, perguntou não. Perdi aqui, ó. Onde é que tá? Alguém mandou uma... Eu acho que a mensagem foi retratada. Mas alguém tinha falado, não, Natanael. A terra é arada antes de lançar semente. Mas no contexto histórico-cultural, não. Não era assim. Na Judéia, na Galileia, o método de semeadura, ele era diferente. Você lançava a semente antes de arar a terra. Interessante, né? Por isso que Exu está contando essa parábola justamente nesse contexto. O comentário apagou, Reinaldo, isso mesmo. A semente era lançada antes de arar a terra. Hoje é diferente. Hoje é diferente. Por isso que eu fiz essa comparação. Por isso que eu falei para vocês. É diferente da agricultura moderna. No contexto judaico do primeiro século, a parábola, essa machal, essa parábola, ela não é só um conto infantil, ela não é só um enigma indecifrável. Alguém perguntou o que é arar a terra? Arar a terra é prepará-la para receber a semente. É muito comum na agricultura, sobretudo moderna, nós prepararmos uma terra. Você vai lá, cava, vira um pouco a terra, abre um buraquinho, tira as pedras que estão em volta, ou seja, você prepara ela para lançar a semente. Na agricultura antiga, eles não faziam isso. Eles lançavam a semente sem preparar a terra. Essa parábola não é só um enigma para nos confundir. Ó, o Antônio colocou muito bem aqui, ó. Arar e gradear são processos modernos. Exatamente. São processos modernos. Então, essa parábola ela não é só um conto. Na verdade, é o contrário. Ela é uma ferramenta pedagógica muito comum, muito poderosa e extremamente eficaz que era utilizado por rabinos para ilustrar verdades complexas sobre o reino do Eterno, usando elementos cotidianos que eram imediatamente reconhecíveis pela audiência. Como um bom judeu, e Yeshua, ele contava muitas histórias, porque isso é uma prática muito comum no judaísmo de contar machalim, parábolas. Então o objetivo principal aqui não era só informar as pessoas de forma superficial e agradar a dopamina delas de contar uma história, mas era de fato provocar uma mudança de perspectiva no coração das pessoas que estavam ouvindo. Era um convite irrecusável para uma reflexão profunda e para uma transformação genuína. Então a explicação que Yeshua oferece aos discípulos, em particular, já reflete a ideia de que a compreensão dos mistérios do reino do Eterno Deus requer de fato um relacionamento de confiança, um relacionamento de intimidade, um relacionamento de discipulado com o Mestre. Então isso contrasta fortemente com a multidão que apenas ouvia as histórias, sem buscar um aprofundamento real, sem uma disposição de permitir que a palavra de fato penetrasse nos corações e transformasse a vida deles. Ou seja, a parábola ela não é só uma lição sobre a semente e o solo, mas ela é um convite, é uma jornada de intimidade com o Eterno Deus, onde a verdadeira compreensão ela floresce no solo de um coração que está disposto a aprender, de um coração que está disposto a se arrepender, buscar o Eterno e se relacionar profundamente com Ele. Escreve aqui, ó, meu coração está disposto. A grande verdade, sabes, é que uma escuta superficial,
uma falta de compromisso genuíno vai impedir a profundidade da revelação e a frutificação das nossas vidas, de acordo com a palavra de Deus. É o que acontece. Você está aqui todos os dias ouvindo, você está aqui todos os dias aprendendo, mas meramente escutar não significa que vai frutificar. É importante notar que a parábola do semeador, ela não surge de um vácuo teológico. Ela se insere, na verdade, num pano de fundo rico e muito bíblico aqui, na verdade, num pano de fundo bíblico rico, teológico, que ecoam verdades que permeiam toda a Escritura. A presença dessa parábola nos 3 evangelhos sinóticos, por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas, já indica para nós a importância fundamental para a nossa compreensão do reino do eterno Deus e da parábola, daquilo que ele está querendo nos falar. A live caiu aí, sabes? Parece que a live caiu aqui pra mim, que estranho. Então, essa parábola ela já nos indica a importância fundamental, uma importância fundamental de nós compreendermos o que seria a recepção da palavra do eterno Deus. Mostrou uma tela aqui como se a live tivesse caído. As pequenas variações entre narrativas que nós temos aqui, elas só enriquecem a nossa percepção da ênfase de cada perspectiva dos evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas. Mas a mensagem central, nos 3 evangelhos sinóticos, ela permanece inabalável. Ela é igual. Tem coração que é calçada, tem coração que é pedra, tem coração que é espinho, mas tem coração que é bom. Escreve aqui, ó. Eu cultivarei um coração bom. Qual desses solos aqui que parece mais com você hoje? É pedra, é calçada, é solo bom? Quando Yeshua explica o propósito das parábolas, e dessa especificamente, ele faz uma conexão direta com a tradição profética do Antigo Testamento, citando Isaías, capítulo 6, versículos 9 ao 10. Eles verão e não perceberão. Ou seja, essa profecia descreve um povo que, embora estão expostos à verdade, eles não compreendem a verdade. E isso resulta em corações endurecidos. Isso nos ensina que a resistência à mensagem de Yeshua não era um fenômeno novo. Na verdade, era um padrão já estabelecido na história de Israel. Então a parábola, ela não só está ilustrando a recepção da palavra, mas ela também está aprofundando a compreensão da distinção entre aqueles a quem são revelados os mistérios do reino e aqueles que permanecem somente na escuridão da incompreensão. Obviamente nós falamos sobre isso nessa semana, as metáforas agrícolas que Yeshua usa, da semeadura, da colheita, figueira estéril, são recorrentes em toda a Bíblia para descrever a obra do eterno Deus e a resposta humana. O Salmo 126, versículos 5 e 6, por exemplo, fala daqueles que semeiam com lágrimas, mas ceifam com alegria. Uma mensagem que é poderosa falando a respeito de perseverança na fé. Jeremias capítulo 4, versículos 3 e 4 exorta o povo a arar o campo não arado e a remover o prepúcio do coração, ou seja, usa a imagem da lavoura para conclamar uma conversão e a preparação do coração para receber a palavra de Deus. Isso nos mostra que a parábola do semeador, ela não é uma novidade. Na verdade, ela reitera alguns princípios eternos que permeiam toda a antiga sabedoria. Então, a ideia de frutificação, ela é um tema central que está associado à obediência, à bênção do eterno Deus. Deuteronômio capítulo 28, versículo 4, Salmo capítulo 1, versículo 3, Jeremias capítulo 17, versículos 7 a 8. E, por sua vez, a ausência de frutos ou a produção de frutos ruins,
é um sinal inequívoco de desobediência e de juízo, conforme fala Isaías capítulo 1, versículo 5. Isaías capítulo 5, versículos 1 ao 7. Mateus capítulo 3 e versículo 10. Então a grande verdade, sábios, é que a palavra de Deus, ela sempre exigiu uma resposta, e essa resposta ela se manifesta na produção de frutos que glorificam o Eterno. Uma das primeiras vezes que o Eterno aparece para falar com o povo, ele desce até parte do Monte Sinai, mas pede para que Moisés suba a outra metade do monte. Isso significa que o Eterno vai fazer aquilo que é somente dele. Mas nós precisamos fazer aquilo que é somente nossa responsabilidade. Então os paralelos sinóticos também, eles nos oferecem nuances importantes. Mateus, ele apresenta a parábola como parte de um discurso maior sobre o reino do Eterno Deus, enfatizando de fato a soberania do Eterno Deus na revelação e a responsabilidade de cada um dos ouvintes. Já Marcos, ele destaca a autoridade de Yeshua como mestre e a natureza misteriosa do reino do Eterno Deus que é revelado aos discípulos, mas oculto para aqueles que estão de fora, com ênfase na importância de ouvir e entender a palavra. Agora, Lucas, com a sua preocupação com os marginalizados, ele enfatiza a universalidade da mensagem e a necessidade da perseverança. Então ele destaca a importância de reter a palavra com um coração que é honesto, com um coração que é bom, um coração que produz fruto e produz fruto de forma perseverante. Ou seja, cada evangelista, Mateus, Marcos e Lucas, sob a inspiração do Eterno Deus, ele nos oferece uma lente que é ligeiramente diferente para contemplar e complementar a mesma e única verdade. Então, isso nos ensina que a palavra ela tem multifaces. E a compreensão exige uma escuta atenta a todas essas faces. Nós temos óticas diferentes e nós precisamos, de fato, enxergar todas essas óticas. Muito bem colocado, cada autor tem um propósito, uma estratégia e uma audiência particular. E para que nós possamos aprofundar ainda mais a parábola do semeador, é importante nós irmos além da superfície aqui e nós decodificarmos alguns detalhes textuais que à primeira vista eles podem passar despercebidos quando nós lemos, mas que eles carregam um significado. A palavra grega parabolé, que nós traduzimos como parábola, significa literalmente colocar ao lado, comparar. Então, nós aprendemos que parábola não é um mero conto, mas é uma ferramenta de ensino que coloca uma realidade conhecida, por exemplo, a semeadura, ao lado de uma realidade espiritual, que seria o reino do Eterno Deus. Para que nós possamos fazer uma comparação, para que nós possamos extrair uma verdade. Ou seja, é uma comparação que exige a nossa participação ativa, a nossa reflexão, para que a verdade ela seja revelada. Outro ponto crucial aqui é a curiosidade judaica sobre parábola. Como nós já falamos, no primeiro século, parábolas era uma forma de ensino muito natural, muito comum dos rabinos. Os rabinos usavam histórias do cotidiano para ilustrar verdades complexas, fazendo com que essas histórias se tornassem acessíveis e com que você conseguisse gravar. Então o objetivo não era obscurecer, mas era iluminar, era provocar o pensamento e a mudança de perspectiva. Então a explicação da parábola aos discípulos, em particular, é um ponto-chave. Ela reflete a ideia de que a compreensão dos mistérios requer um relacionamento de confiança com o Eterno. Requer discipulado por parte do Mestre. A multidão ouvia as muitas histórias, mas apenas os discípulos, aqueles que estavam próximos de Yeshua, eles buscavam de fato aprofundamento, eles recebiam a chave para decodificar a mashal, a parábola. Isso nos ensina que a proximidade com o Eterno e a disposição para aprender são pré-requisitos para a verdadeira compreensão espiritual. Escreve aqui, eu preciso estar próximo do Eterno. A grande verdade é que a parábola que Yeshua conta, bem como a palavra do Eterno Deus, ela se revela para aqueles que buscam com o coração sincero e sedento.
Buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Então é importante nós notarmos também, quando Yeshua menciona, vendo, eles veriam e não perceberiam. Essa citação aqui de Isaías, capítulo 6, versículos 9 ao 10, não é só uma condenação, mas é uma explicação do porquê algumas pessoas ouvem, mas não entendem. Não é que Deus queria que eles não entendessem, mas que a própria dureza do coração deles estava impedindo eles de verem e de ouvir. Isso nos confronta com a realidade de que a cegueira espiritual é muitas vezes uma escolha, é uma resistência à verdade que nos é apresentada. Então, a parábola, ela não é só uma descrição de diferentes tipos de ouvintes, mas ela é um chamado urgente para que nós avaliemos a nossa vida e para que nós sejamos chamados ao arrependimento. Qual é a condição do nosso coração nesse momento? Será que nós estamos dispostos a arar o solo, preparar essa terra, remover as pedras, remover os espinhos, para que a semente da palavra do eterno Deus ela possa frutificar em nós? O coração endurecido muitas vezes é uma mágoa, é uma falta de perdão que faz com que a semente cresça, mas ela é sufocada por essa terra. Uma terra boa não é aquela que tem um ouvido grande que consegue ouvir mais. Não. Terra boa é aquela que ouve, guarda, mas pratica, dá fruto. Escreve aqui, ó, meu coração é uma terra boa. Ou pelo menos precisa ser uma terra boa, né? Amém, sabes? E Yeshua nos chama a tomar uma decisão como todas as parábolas. A parábola do semeador, na sua essência mais profunda, ela confronta uma das maiores ilusões que o ser humano muitas vezes pode acreditar. Qual é essa ilusão? A de que uma mera exposição à verdade, uma simples audição da palavra, é suficiente para você ser transformado. E Yeshua, com grande sabedoria, ele nos faz encarar a realidade de que a semente é perfeita, o semeador é fiel, mas o resultado depende, final, crucialmente, da condição do solo do nosso coração. É importante nós notarmos que essa não é uma mera questão de destino pré-determinado, mas é de uma decisão e de responsabilidade. A grande verdade é que nós não podemos culpar a semente por não germinar em um solo pedregoso. E nem o semeador por não colher onde os espinhos sufocaram a planta. A parábola, ela é um espelho que nos convida a uma autoavaliação honesta e, mais importante, a uma decisão concreta. Nós temos aqui uma análise de um grande sábio que nos alerta sobre as diversas formas pelas quais a palavra do eterno Deus ela pode ser ineficaz nas nossas vidas. Nós temos os ouvintes que são desatentos e esquecidos. É aqueles para quem a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. Isso nos ensina que a superficialidade na escuta é um inimigo da profundidade espiritual. Quantas vezes nós ouvimos sermões bíblicos, nós lemos a Bíblia, nós participamos de estudos como você está participando, mas nós permitimos que as distrações do mundo, as preocupações cotidianas ou até mesmo a nossa própria preguiça espiritual, elas roubem a nossa semente antes que ela possa criar raízes. O diabo, como as aves aqui, que vêm e levam a semente, ele está sempre à espreita. Ele está pronto para nos roubar a palavra. Então a decisão que nós precisamos tomar é muito clara. Nós precisamos ser vigilantes, de forma intencional, em proteger a semente que nos foi dada. Nós precisamos cultivar um ambiente interno que favoreça o plantio dessa semente. Outro ponto crucial aqui é a falta de raiz na fé. Isso está associado aos hipócritas que muitas vezes recebem a palavra com alegria, mas eles não perseveram em tempos de sofrimento e de provações. Isso nos confronta com a ilusão de uma fé baseada somente em emoções, somente em circunstâncias favoráveis. O que acontece? A grande verdade é que a fé genuína, ela é testada e ela é aprofundada nas adversidades.
Então a decisão é a de buscar uma fé enraizada que não se abala diante das tempestades, que não se dobra sob a pressão das perseguições. E isso exige, sábios, uma obra profunda no coração, uma entrega total ao eterno Deus que nos capacita a permanecer firmes. Nós não podemos nos contentar com uma fé superficial que se desfaz ao primeiro sinal de dificuldade. E aí a parábola também ela nos alerta sobre o engano das riquezas, os desejos por outras coisas que vão sufocar a palavra. Isso nos ensina muitas vezes que a busca incessante por bens materiais, por prazeres efêmeros ou por qualquer coisa que desvie o nosso foco do eterno Deus pode transformar o nosso coração em um solo infértil. A decisão aqui, sabes, é de humildade, de renúncia, de priorizar o reino do eterno Deus acima de todas as coisas. A grande verdade é que a verdadeira riqueza ela não está naquilo que nós possuímos, mas naquilo que nós somos em Yeshua. Novamente a parábola nos chama a sermos mordomos, a desapegar das coisas desse mundo para que a semente da palavra ela possa crescer e frutificar de forma abundante em nós. Qual tipo de terra você é? A parábola do semeador, ela não é só uma história. Ela é um veredito para nós sobre a condição do nosso coração. E Yeshua, o semeador, ele espalha a semente, que é a palavra da vida eterna, com muita generosidade, com muito amor. A responsabilidade pela frutificação está sobre nós agora. Sobre a forma como preparamos e cultivamos o nosso solo ao redor. Então Yeshua está expondo uma tensão aqui, dessa ilusão de uma fé passiva, que espera que uma transformação aconteça, sem com que você se mova. A vida espiritual, assim como a vida agrícola da época, exigia diligência e cuidado. A nossa vida espiritual exige diligência e cuidado. Essa verdade ela é atemporal, sábios. Ela permeia toda a Escritura. Nós somos convidados a uma compreensão mais profunda, a decodificar os mistérios do reino. A decisão que nós precisamos tomar ela é muito clara, ela é inadiável e ela é pessoal. Cada um de nós temos que tomar. Qual é o solo que eu escolho ser hoje? Essa é a pergunta que Yeshua nos faz hoje. Com a mesma urgência e o mesmo amor e o mesmo confronto e conforto e fundamento que ele fez há 2000 anos atrás. Será que você será o caminho batido, onde a palavra é lançada, mas ela é roubada pela distração, pela indiferença, pela superficialidade do dia a dia? Será que seu coração é um solo pedregoso, onde a fé ela brota com muito entusiasmo, parece que vai dar resultado, mas é superficial, porque tem pedras, não consegue criar raízes, e aí vai se desfazer na primeira provação, na primeira dificuldade? Ou será que seu coração é um terreno espinhoso, onde a fé até consegue germinar, mas é as preocupações do mundo, as ansiedades do mundo, os enganos das riquezas, os desejos por outras coisas vão sufocar muitas vezes a palavra, impedindo com que a palavra de fato amadureça e frutifique? Ou você será o solo bom, um coração humilde, quebrantado, receptivo, que ouve a palavra com atenção, compreende com profundidade, retém a palavra com fidelidade, produz a palavra produz frutos abundantes para a glória do eterno Deus? Que tipo de coração é o seu? A grande verdade é que a colheita da vida espiritual, a manifestação do reino do eterno Deus em você e através de você, depende, em última instância, de uma decisão que você pode tomar hoje. Que o eterno Deus, sábios, na sua infinita graça e misericórdia, ele possa nos conceder a sabedoria necessária e a força útil para que nós possamos arar a terra do nosso coração, remover as pedras da incredulidade, os espinhos das vaidades e a dureza do orgulho e nos tornarmos um solo fértil, onde somente
a palavra do eterno Deus, ela possa cair e essa semente tão santa, ela possa gerar uma vida de abundância, de propósito e de impacto eterno. Que no grande dia, o nosso coração, o veredito final sobre o nosso coração, seja o de um coração que frutificou a 30, 60 e a 100 por um para a glória de Yeshua, o nosso amado semeador, o nosso amado Senhor. A pergunta que fica para nós hoje é: qual é o tipo de terra? O seu coração. Qual tipo de terra é o seu coração? Qual é a nossa decisão prática? Identificar qual solo descreve melhor o nosso coração na estação que se chama hoje. Qual é o teu coração? É pedregoso? É espinhoso? É à beira de estrada? É um coração que de fato dá frutos? Que essa revelação apontada por Yeshua para cada um de nós hoje possa gerar transformação nas nossas vidas e para que nós possamos frutificar no reino. Obrigado pelo seu comprometimento, quase 300 pessoas aqui assistindo. Nós estaremos juntos amanhã às 5h33 da manhã para você receber o material desta aula. O link vai estar na página de replay, adquirindosabedoria.com.br/replay. O replay vai ser gratuito. Nós disponibilizaremos o replay de todas as aulas até domingo às 22 horas para que você possa maratonar durante o final de semana. Que o Eterno te abençoe. Que o Eterno te abençoe. Nós estaremos juntos e assim alcançaremos sabedoria.